publicado hoje no Vaticano o documento de trabalho para o Sínodo Especial dos Bispos para a região panamazônica. De Roma, a repórter Lísia Costa tem as informações. O documento foi apresentado hoje aqui no Vaticano pelo cardeal Baldisseri da Secretaria-Geral do Sínodo. No texto estão as propostas para serem discutidas em outubro, durante a reunião sinodal que vai acontecer aqui no Vaticano. É muito importante recordar que o texto não define absolutamente nada, mas traz sugestões, ideias para serem discutidas pelos bispos, pelos especialistas, por todos aqueles que estão convocados para participar deste sínodo, inclusive o próprio Papa. As propostas apresentadas neste documento foram tiradas de um questionário que foi dado nos últimos meses aos moradores da região panamazônica, também aos agentes pastorais, aqueles que trabalham ativamente naquele local. E a partir das respostas dessas pessoas, foi elaborado este documento com essas sugestões, com essas propostas para o sínodo deste ano. O documento está dividido em 3 partes. A primeira, a Voz da Amazônia, que apresenta de maneira geral a situação da Amazônia hoje, os principais conflitos, o desmatamento, as principais crises vividas no local. Também a Ecologia Integral, que seriam propostas para poder unificar tanto a ecologia com o homem, aquele que vive nesse ambiente, e, é claro, os desafios e as esperanças de uma igreja profética na Amazônia. Neste ponto, eles pedem para que a igreja discuta cada vez mais como evangelizar os povos, como respeitar a cultura, como entrar naquela situação. Neste ponto, também se tem um pedido para que seja avaliado, discernido o ministério sacerdotal, a atuação do ministério sacerdotal dentro daquela região específica. Algo para ser discutido também durante este sínodo. É importante lembrar que o documento foi publicado hoje em espanhol e em italiano, mas daqui a alguns dias também terá a versão em português, terá a versão em português disponível no site vatican.va. Lísia Costa, de Roma, para o Canção Nova Notícias. O relator-geral do Sínodo para a Amazônia, cardeal Cláudio Umes, concedeu entrevista à nossa equipe na capital paulista. O arcebispo emérito de São Paulo destacou alguns pontos do instrumento de trabalho divulgado pelo Vaticano. O instrumento de trabalho divulgado hoje tem 147 pontos, divididos em 21 capítulos, separados em 3 partes, e fala da Igreja Profética na Amazônia, da ecologia integral, entre outros pontos. O documento é bastante amplo. Quem vai nos ajudar a entender esse documento, esse instrumento de trabalho, é Dom Cláudio Umes. Dom Cláudio, que pontos são mais importantes que o senhor destaca nesse instrumento divulgado hoje pelo Vaticano? Talvez seria importante primeiro dizer que esse instrumento de trabalho é um documento ainda de trabalho e que é o fruto daquela consulta básica que houve, a consulta popular em toda a Panamazônia, e que foi uma consulta muito ampla, muito participada, e cujas sínteses dessas consultas foram enviadas a Roma, e ali então o Conselho Pré-Sinodal ele elaborou um texto que chama Instrumento de Trabalho, que será, portanto, está sendo entregue agora ao público em geral, mas que será o texto que terão em mãos os próprios bispos que estarão no sínodo depois. E é um documento que quer, de fato, abrir a discussão sobre quais são esses novos caminhos que o Papa propõe, porque ele diz o sínodo deve trazer novos caminhos para a igreja na Amazônia e também para a ecologia integral na Amazônia. Como a igreja pode realizar a sua missão? Ela deveria estar acompanhando no dia a dia as suas comunidades, mas ela não tem suficiente pessoal para fazer isso, não tem padres para fazer isso, porque o padre, na verdade, deveria viver junto da sua comunidade, não apenas visitá-la. Saiu muito na mídia hoje, a partir da divulgação desse instrumento de trabalho pelo Vaticano, de que a igreja poderia ordenar homens casados na Amazônia. No texto diz que há uma sugestão, sim, de ordenar índios, indígenas, idosos, que têm uma união estável. Essa é uma sugestão concreta ou é apenas mais uma sugestão, Dom Cláudio? Não, o sínodo vai certamente discutir esse assunto, e é o sínodo que vai se pronunciar, claro, sim. Ok, muito obrigado por suas informações. O Sínodo Pan-Amazônica
Pan-Amazônico ocorre em outubro. Essa região que engloba 9 países e tem cerca de 30 milhões de habitantes. De São Paulo, Sidney Fernandes, para o Canção Nova Notícias.